Olá! Então hoje a gente vai falar sobre esse bichinho aqui, ó, bonito, que é um homúnculo. O conceito de homúnculo ele é muito importante dentro da filosofia, dentro da biologia e dentro do yoga. Porque a ideia de homúnculo é justamente a ideia que cria a ilusão do self, do eu. Então, o que é um homúnculo? O homúnculo é a ideia que a gente tem dentro da nossa cabeça, um homenzinho, algo que está comandando todas as nossas ações. E a gente vai ver aqui ao longo de 2 vídeos se isso faz sentido ou não. No primeiro vídeo a gente vai tratar o homúnculo na visão filosófica e no segundo vídeo na visão biológica. O que eu já adianto para você é que esse homúnculo aqui é o homúnculo na visão biológica, que a gente vai ver no próximo vídeo. Hoje a gente vai tratar do homúnculo na visão filosófica. Então, filosoficamente, o que a gente pode entender como homúnculo é justamente isso que eu expliquei para você. É como se tivesse ali um pequeno ser que ele é o fruto das nossas ações. Quando a gente age, a gente tem uma sensação que dentro da nossa cabeça tem algo nos dizendo para fazer aquilo. Isso é que no yoga é chamado de consciência. E quando se fala em consciência expandida, é como se você conseguisse se aproximar cada vez mais desse homúnculo, chegando ao ponto de só o homúnculo emanar a vida, só o homúnculo emanar a verdade, o homúnculo saber ali, né, essa consciência observadora, saber de fato para onde você deve ir, como que você deve direcionar as suas ações. Então, o yoga, quando ele se propõe a fazer esse afastamento dos pensamentos, ele coloca como uma diferença entre o que é mente, que seria isso que é agitado, que tal, e uma consciência observadora, uma consciência que viria desse serzinho aí que está dentro de nós e que, se você tivesse conexão perfeita com aquilo, afastando as ideias da sua mente que confundem tudo, você teria aquilo que é mais verdadeiro dentro de você. Vamos ver se filosoficamente isso se sustenta. Porque quando a gente ouve, a gente fala, pô, realmente interessante, eu observo meus pensamentos. Então deve ter algo além disso, deve existir uma consciência ali que está observando, e isso deve ser o mais verdadeiro. Mas essa ideia, embora ela seja bonita, ela tem alguns problemas. Um dos problemas é justamente o que a gente vai ver nessa imagem aqui. Então tá ali o cara, né, observando uma cena e tem um homúnculo, né, que é para onde é projetado isso, como se fosse ali a nossa consciência projetando aquilo que está acontecendo no mundo externo, aquilo que os nossos sentidos eles estão captando. Qual que é o problema disso? O problema é essa repetição da informação indo até o infinito. Porque se tem um homúnculo ali observando, deve ter algo que observa ele, deve ter algo que observa ele, deve ter algo que observa ele, e assim até o infinito. Então você não teria nunca esse final dessa trilha. Sempre teria um homúnculo dentro do outro e com isso, qual que seria o homúnculo real? E como que a gente conseguiria ter tantas informações assim dentro da nossa cabeça? Então, filosoficamente e usando as neurociências, isso é explicado nesse livro do Daniel Dennett, Consciousness Explained. E ele coloca que qual que é a dificuldade de a gente ter um ponto dentro do nosso cérebro que processaria todas as informações. Qual a dificuldade de a gente ter um ponto que seria ali o centro do self, o centro do homúnculo, essa consciência observadora. Então ele coloca alguns problemas, um deles é justamente esse problema de você ter esse ponto até o infinito. Então, se esse centro aí, ele observa tudo, quem que estaria observando ele? Quem que estaria emitindo esse tipo de informação? E um outro ponto que ele fala que não é possível ter um self, e esse self acaba sendo uma ilusão produzida pelo sistema biológico do cérebro. O nosso próprio cérebro cria essa ideia de que tem ali um homúnculo, mas na realidade isso nunca se comprovou, porque nunca se conseguiu achar um ponto único dentro do cérebro que transmite toda a informação. O que a gente entende por consciência é um efeito de diversas informações que estão
circulando no nosso cérebro e o cérebro sempre buscando a melhor opção, ele acaba produzindo essa ideia de que você está tomando uma decisão, de que existe de fato ali um eu por trás de tudo. E outro ponto que o Dennett fala, que seria impossível você ter ali um centro para a sua consciência ou um self, como no yoga se acredita, é que não daria tempo da informação chegar até esse ponto e esse ponto, que seria o self, retornar essa quantidade de informação. Esse tempo da informação chegando até ele e se espalhando, ele não seria possível, porque essa informação ela já está sendo processada pelos sentidos, ela já passa por diversos filtros, como o tálamo, hipotálamo, hipocampo, diversas áreas do nosso cérebro, e não existe uma única área que centraliza tudo. Isso é uma ideia antiga, é uma ideia que vem lá de Descartes, que foi um filósofo, o filósofo do penso, logo existo, que acreditava que a gente teria ali uma glândula, que seria a glândula pineal, que controlaria todo o funcionamento do cérebro. Então, nessa glândula pineal, em princípio, estaria ali a consciência. E hoje se sabe que a consciência é fruto de diversos conflitos entre os próprios neurônios, que eles vão se conflitando ali para ver qual que é a melhor opção para ser apresentada, no sentido de preservar a nossa vida. Então, é para isso que funciona a nossa mente. Ela faz uma leitura do ambiente para que a gente tome as melhores decisões. E, se esse sistema é tão bem feito, por que ele não produziria uma sensação de que existe ali, sim, uma decisão a ser tomada? Então, quando a gente vê o pessoal do yoga falando sobre procure o seu eu está na sua consciência e tudo mais, para mim, me vem essa imagem aqui, ó. Eu procurando o meu eu. Porque não existe esse ponto. Esse ponto da consciência, que no yoga quer se dizer que a ideia do yoga, ela vende, ele não existe. Não existe um eu central dentro do seu corpo que comanda tudo, uma consciência que observa tudo. Esse movimento, essa ideia da consciência, ela é fruto do funcionamento do nosso cérebro. Então, se você está procurando o seu eu aí, saiba que o seu eu, de certa forma, é uma ilusão produzida pelos mecanismos do seu cérebro e que você nunca vai achar um ponto ali que vai dizer exatamente como você deve agir. Agora, abrindo um parênteses, isso não significa que um determinado estado emocional seja mais favorável a uma decisão prudente, uma decisão mais racional, uma decisão mais ponderada do que outros estados emocionais, porque isso tudo é funcionamento do nosso cérebro. Se o nosso cérebro está funcionando no sentido da ameaça, ele está se sentindo ameaçado, a vida está sendo ameaçada, a gente tende a agir de uma forma mais até agressiva, de uma forma mais protegendo aquilo que a gente quer proteger. E se você está num estado de mais tranquilidade, você consegue ponderar melhor e escolher dentro daquilo que você consegue ver ali com mais clareza. Quem consegue ver? O cérebro como um todo, ele consegue fazer essa análise e o cérebro é que produz essa ideia de consciência. O cérebro é que produz um estado mais agitado, mais agressivo, mais protetor e também um estado mais tranquilizante. Dependendo da situação, um estado mais tranquilizante é mais favorável. Então você quer decidir se você vai mudar de trabalho, se você vai querer abrir um determinado negócio. É claro que isso é melhor você tomar uma decisão dessas mais na clareza, na sensatez, com mais tranquilidade. Agora, vem um cachorro morder você. Não tem tempo para você ficar pensando, agir, elaborando a resposta. Você tem que dar a resposta mais imediata. Então o cérebro ele sempre tenta criar, muitas vezes ele acerta, outras não, mas ele tenta criar a melhor resposta para a situação que você está vivendo. E isso não tem nada a ver com uma consciência central, uma consciência verdadeira, uma consciência que observa a tudo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí um comentário falando o que você pensa e no próximo vídeo a gente vai ter a ideia do homúnculo na visão biológica, que foi aquele primeiro homúnculo que eu apresentei para vocês, que é esse aqui, ó. Então, esse serzinho feio aqui, a gente vai entender o que ele representa. É muito interessante saber também, entender como que o nosso cérebro processa as informações sensoriais e como elas estão relacionadas
com essa imagem do homúnculo numa visão biológica, numa visão no funcionamento do nosso cérebro. Então a gente vai continuar decifrando esse bichinho aqui que é o homúnculo. Esse vídeo ele vai ser sobre o homúnculo no aspecto biológico, de como o nosso cérebro ele representa esse homenzinho aqui. Se você ainda não viu o vídeo sobre o homúnculo no aspecto filosófico, eu sugiro que você volte ali, dê uma olhada no feed e assista primeiro o do aspecto filosófico, porque essas duas ideias elas vão se entrelaçar agora. Então é importante que você tenha visto o aspecto filosófico para você entender melhor a questão biológica. Então a gente olha esse bicho aqui e fala, nossa, que bicho horroroso, o que isso significa? E a gente vai entender agora que esse bicho ele tem uma lógica por trás dele, ele é idealizado em função de como o nosso cérebro dá importância para determinadas sensações e não para outras, do quanto o nosso cérebro valoriza e tem mais informações sendo captadas pelas partes que estão maiores. Então, no sentido da quantidade de informações táteis, informações sensoriais, quantidade de neurônios presentes no nosso corpo e que mandam informações para o nosso cérebro, a gente tem aqui as mãos muito grandes, porque a gente capta uma grande quantidade de informação a partir delas, o nosso rosto muito grande, o órgão genital ali num tamanho médio e a nossa face, né, a nossa língua, nossos lábios contendo uma grande quantidade de informação. Então, isso vai ser legal para a gente entender como que o cérebro capta essas informações, como que isso funciona dentro do nosso cérebro. Então, vamos dar uma olhada aí. Muito bom. Então a gente tem aqui, né, o nosso cérebro distribuído, é bem o centro da nossa cabeça aqui, que essa parte azul aqui você vê que está relacionada à execução de determinados comportamentos motores, determinadas informações motoras, como que o nosso cérebro funciona isso. E ao lado a gente tem ali a parte que é relacionada à percepção, como que o cérebro informa aquilo. Então, uma coisa é você executar algo, o cérebro manda uma informação, por exemplo, para suas mãos, a outra é quando as mãos captam uma informação e enviam para o cérebro. E, por final, nós temos o planejador, que a gente não vai entrar em detalhes hoje aqui, mas aqui já dá para entender que o nosso cérebro ele tem uma faixa aqui, bem no meio, que leva em consideração a questão da execução e uma outra que leva em consideração a questão da captação de informações. Então, vocês veem ali que o cérebro está bem dividido nesse sentido. Então, agora a gente vai ver, bem naquele risquinho vermelho ali, que é onde está a execução, é onde a gente envia a informação para o nosso corpo. É como o cérebro envia a informação para, por exemplo, você fazer um determinado movimento. E agora a gente vai como se cortasse, A gente faz um corte aqui, tá vendo? Esse corte aqui, ele está representado nessa área aqui toda em rosa, que é a parte representando as áreas do cérebro responsáveis pelas informações motoras. E agora vocês estão vendo ali, que é o homúnculo, nosso bichinho, ele está desenhado ao longo do nosso cérebro. Então é como se você tivesse ali no centro do seu cérebro, tá? Você rachou ele aqui, cortou, e agora você tem determinadas partes, relacionadas com os movimentos da face, os movimentos das mãos, os movimentos daí mais para essas áreas do o braço como um todo, e aqui você tem a sensação, por exemplo, da língua, da deglutição. Cada parte do cérebro ali, bem no centro, naquela parte de função de execução que a gente viu ali atrás, ela vai estar relacionada com alguma região e essa região ela vai estar informando, ela vai estar mandando informações para o nosso corpo. Então, a gente vê ali que as partes que no homúnculo ficavam maiores, né, as mãos, o rosto, elas têm informação. Então, o que acontece? Tem um neurônio que ele vai mandar uma mensagem, ele vai cruzar o nosso corpo, vai chegar na nossa medula e vai enviar essa mensagem para aquela parte do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu estou mexendo a boca aqui, tá tendo uma região aqui que está informando isso. E quando a gente pega, por exemplo, uma parte que é a da mão aqui, tá?
e dá um choque nela, tá vendo? Esse raiozinho aqui, ele representa esse choque. Automaticamente, o movimento ele vai ser afetado, o movimento da sua mão vai ser afetado. Então, você envia esse choque manda uma informação para dentro da sua medula e a sua mão, ela responde aquilo ali. De forma que a gente vê uma relação direta entre aquilo que está acontecendo no nosso cérebro, uma informação elétrica, tá? Porque os nossos neurônios eles se comunicam a partir de informações elétricas e químicas. Uma parte é eletricidade, uma parte é química. Uma pequena eletricidade, mas é através da eletricidade que a gente acaba influenciando o funcionamento motor de determinadas partes do nosso corpo. Então vocês veem a relação que existe aqui, ó, entre o que acontece no cérebro, uma informação, e o nosso corpo responde imediatamente com um reflexo, com uma informação, com um determinado movimento aqui sendo levado para uma parte do nosso corpo. E isso valeria para todas as outras áreas. Então, se você pegasse aqui, por exemplo, e desse um choque na área responsável pelos seus olhos, você também ia ter esse mesmo movimento aqui, ó, sendo refletido nos seus olhos, sem você ter a intenção. Então, a gente tem a intenção dos movimentos, isso envia um comando elétrico e a gente responde. Mas se a gente pegasse essa parte do nosso cérebro e desse uma descarga elétrica, ela também ia responder da mesma forma. Então, a gente vai vendo a relação elétrica, o nosso cérebro funcionando a partir de informações elétricas, e a relação que existe de comando do cérebro ou de absorção de informações do cérebro e envio dessas informações para as outras partes do nosso corpo. Então, isso aí está bem explicado aqui e a gente tem ali o desenho do homúnculo, de forma que tem mais áreas do cérebro que estão captando e enviando informações com relação aos movimentos do nosso corpo, do nosso rosto e também das nossas mãos. Então, por exemplo, as regiões aqui, ó, por exemplo, o cotovelo, tem muito pouca informação tátil. Então, você vê que ele fica bem pequeno aqui, enquanto que o homúnculo aqui que a gente viu, ó, ele tem um rosto bastante grande e as mãos bastante grandes. Tem várias áreas do nosso cérebro que estão relacionadas aqui com as informações vindas e sendo enviadas, no caso, para as mãos e para a região do rosto. Então, tudo isso é chamado de área motora primária, porque está diretamente ligada a uma resposta muscular, a um movimento, a um comportamento dos nossos músculos. Então, não tem nada muito elaborado no sentido de sensações elaboradas, é simplesmente um reflexo, né, que o nosso corpo responde a essas informações que a gente recebe ou que a gente envia, e no caso ali a gente pode até mesmo fazer isso de forma externa, influenciando a partir de um choque, um estímulo elétrico e influenciando isso. Então, isso é chamado de área motora primária, que são essas partes do seu cérebro relacionadas a movimentos. Então, a gente vê aqui, ó, a área motora primária, tá? Que ela está em azul, e a área somatosensorial primária. Então, você vê que elas estão relacionadas lado a lado. A informação, ela vem, tá? Tem a informação que o nosso cérebro envia para o músculo, mas também tem a informação que o músculo, os neurônios motores, que são os neurônios que estão aqui, eles enviam para o nosso cérebro. Então, quando você toca uma coisa quente, ela chega aqui primeiro nessa área sensorial primária. Essa informação, ela é transmitida para a área motora primária e aí você tem um reflexo de, por exemplo, tirar o seu dedo se ficar muito quente. Então, esses comportamentos, eles estão totalmente relacionados dentro do cérebro, ó. A gente vê que as duas áreas, seja a área para captar a informação e a área para fazer o movimento também está ali. Então, a gente vê aqui também, ó, que na área sensorial acontece aquele mesmo homúnculo, ó. Então, a gente estava falando de como o cérebro envia mensagem antes. Aqui é como o cérebro capta essas mensagens. E você vê que as áreas, elas são muito parecidas com o que a gente viu anteriormente. Então, você tem ali na área somatosensorial primária, aquele desenho ali do homúnculo, né, que é o homúnculo biológico, acontecendo aqui. E aqui do outro lado, a gente tem o que a gente viu antes da área motora.
Então, da mesma forma, ó, você tem essa parte do cérebro aqui, que está relacionada com o movimento da face, tem essa área do cérebro aqui, que é relacionada ao movimento das mãos, dos braços e por aí vai. E todas essas áreas, elas estão refletidas aqui nessas regiões do nosso cérebro. Então, existe sempre ali uma informação sendo relacionada àquilo que o cérebro produz para você produzir determinada informação e aquilo que os seus neurônios que estão situados na sua pele, eles enviam essa informação do cérebro. Então, tudo acaba se relacionando aqui, ó. E a gente tem agora a explicação de como esse homúnculo, né, esse homúnculo biológico, ele funciona, seja para captar, seja para receber informações do nosso cérebro. Então agora ficou muito mais fácil de entender esse bonequinho aqui, por que ele está representado dessa forma e como que é a relação dentro do nosso cérebro, como que isso acontece dentro do nosso cérebro. Então vocês viram que de fato as mãos são grandes porque há mais regiões do cérebro dedicadas a essas informações. O mesmo acontece para a face. Agora, as pernas têm poucas áreas relacionadas ali à informação nas pernas, muito menos do que nas mãos, por isso que o desenho ele fica menor. A mesma coisa no pescoço, nos braços. Então, eles tentaram fazer um desenho de uma representação que mostrasse os aspectos sensoriais, como que a gente capta informação e como que a gente também faz informações. Então, a informação da gente pegar algo, né, de a gente fazer, tocar algo, ela é muito mais elaborada nas nossas mãos do que, por exemplo, nos braços, ou, por exemplo, na nossa orelha aqui, que a gente tem pouco controle dessa informação sensorial. A gente consegue fazer poucos movimentos comparado ao que eu já consigo fazer, por exemplo, com a minha boca aqui, ó. Eu consigo movimentar bastante. Agora a gente vai ver um experimento aqui em que os dedos, eles foram anestesiados, tá? Então, a gente vai ver uma pessoa que primeiro, ó, numa situação normal, tá? Ela vai ali ela vai acender um fósforo. Então, vocês vão ver que a pessoa faz de uma forma muito simples ali, que é muito fácil para ela fazer esse sistema, tá? Então, ela vai ali, pega o palito de fósforo, ó, ela vai usar esses 2 dedos. Pum, vai acender. Agora, esses dedos, eles vão receber lá no cérebro um estímulo de anestesia. Eles vão ser anestesiados, então não vai ter a informação do cérebro chegando. E a anestesia é uma das provas de que a consciência está ligada com o cérebro, de que não existe essa coisa de a consciência que manda e o cérebro ou o corpo funcionando. Cérebro e corpo estão totalmente relacionados. Então a gente vai ver ali o que acontece quando a pessoa recebe uma anestesia nessa informação que tem aqui nesses 2 dedos, como que processa a informação agora, como que ela vai fazer o comportamento dela agora, uma vez que ela tenha os dedos anestesiados, ó. Então, ela não consegue pegar, ó. Ela só pode usar esses 2 dedos. Ela dá uma roubadinha ali, ó, usando o outro dedo. Mesmo assim, ela deixa cair, ó, vai lá de novo. Ela não tem a sensação. É como se ela amortecesse aquela região do cérebro. E aí ela vai com bastante dificuldade, ó, roubando, porque ela tá usando um dedo que não era para usar. E aí, finalmente, ela consegue fazer com que o fósforo se acenda. Então a gente tem finalmente ali o homúnculo, né, relacionado ao movimento motor e ao movimento sensorial. Então vocês estão vendo ali, ó, bem no centro do cérebro, como eu mostrei para vocês, as regiões, e vocês veem como elas estão ligadas, tanto a região que sente quanto a região que responde com o movimento. E aqui a gente compreendeu então quais as diferenças do homúnculo numa visão filosófica, daquele bonequinho dentro da nossa cabeça ali, e o homúnculo sendo visto como o funcionamento do cérebro, como uma representação de movimentos motores e de movimentos sensoriais. Então vamos deixar aqui o nosso bonequinho para a gente finalizar. E agora, quando você ouvir essa palavra, né, o homúnculo, você vai entender bem do que se trata e vai entender como que isso está ligado totalmente ao funcionamento do seu cérebro. Espero que você tenha gostado dessa série de 2 vídeos sobre o homúnculo e que você faça bom uso aí da sua inteligência motora e sensorial para tornar a sua vida melhor. Até o próximo vídeo.